Audiolivro completo Édipo Rei de Sófocles, tradução de J.B. de Melo e Souza. Personagens: o rei Édipo, o sacerdote, Creonte, Corifeu, Tirésias, Jocasta, um mensageiro, um servo, um emissário e o coro dos anciãos de Tebas. A ação passa-se em Tebas, Cadmeia, diante do palácio do rei Édipo. Junto a cada porta um altar e aqui se sobe por 3 degraus. O povo está ajoelhado em torno dos altares, trazendo ramos de louros ou de oliveira. Entre os anciãos está um sacerdote de Júpiter. Abre-se a porta central, Édipo aparece, contempla o povo e fala em tom paternal. Édipo: ó meus filhos, gente nova dessa velha cidade de Cádmo, por que vos prosternais assim junto a esses altares, tendo nas mãos os ramos dos suplicantes? Sente-se por toda a cidade o incenso dos sacrifícios, ouvem-se gemidos e cânticos fúnebres. Não quis que outros me informassem da causa de vosso desgosto. Eu próprio aqui venho, eu, o rei Édipo, a quem todos vós conheceis. Eia, responde tu, ó velho, por tua idade veneranda, convém que me fales em nome do povo. Dize-me, pois, que motivo aqui vos trouxe, que horror ou que desejo vos reuniu? Careceis de amparo? Quero prestar-vos todo o meu socorro, pois eu seria insensível à dor se não me condoesse de vossa angústia. O sacerdote: Édipo, tu que reinas em minha pátria, bem vês essa multidão prosternada diante dos altares do teu palácio. Aqui é gente de toda a condição, crianças que mal podem caminhar, jovens na força da vida e velhos curvados pela idade, como eu, sacerdote de Júpiter. E todo o restante do povo, conduzindo ramos de oliveira, se espalha pelas praças públicas diante dos templos de Minerva, em torno das cinzas proféticas de Apolo Ismênio. Tu bem vês que Tebas se debate numa crise de calamidades e que nem sequer pode erguer a cabeça do abismo de sangue em que se submergiu. Ela perece nos germens fecundos da terra, nos rebanhos que definham nos pastos, nos insucessos das mulheres cujos filhos não sobrevivem ao parto. Brandindo seu archote, o deus maléfico da peste devasta a cidade e dizima a raça de Cádmo. E o sombrio Hades se enche com os nossos gemidos e gritos de dor. Certamente nós não te igualamos aos deuses imortais, mas todos nós, eu e esses jovens, que nos acercamos do teu lar, vemos em ti o primeiro dos homens quando a desgraça nos abala a vida, ou quando se faz preciso obter o apoio da divindade. Porque tu livraste a cidade de Cádmo do tributo que nós pagávamos à cruel esfinge, sem que tivesses recebido de nós qualquer aviso. Mas com o auxílio de algum Deus salvastes nossas vidas. Hoje de novo aqui estamos, Édipo, a ti cujas virtudes admiramos, nós vimos suplicar que, valendo-te dos conselhos humanos ou do patrocínio dos deuses, dês remédio aos nossos males. Certamente os que possuem mais longa experiência é que podem dar os conselhos mais eficazes. Eia, Édipo, tu que és o mais sábio dos homens, reanima essa infelicidade e confirma a tua glória. Essa nação, grata pelo serviço que já lhe prestaste, considera-te seu salvador, que teu reinado não nos faça pensar que só fomos salvos por ti para recair no infortúnio novamente. Salva de novo a cidade, restitui-nos a tranquilidade.
Ó Édipo, se o concurso dos deuses te valeu outrora para nos redimir do perigo, mostra pela segunda vez que és o mesmo. Visto que desejas continuar no trono, bem melhor será que reine sobre homens do que numa terra deserta. De que vale uma cidade, de que serve um navio, se no seu interior não existe uma só criatura humana? Édipo. Ó meus filhos, tão dignos de piedade, eu sei muito bem o que viestes pedir-me. Não desconheço vossos sofrimentos, mas na verdade de todos nós quem mais se aflige sou eu. Cada um de vós tem a sua queixa, mas eu me padeço as dores de toda a cidade e as minhas próprias. Vossa súplica não me encontra descuidado. Sabei que tenho derramado abundantes lágrimas e que meu espírito inquieto já tem procurado remédio que nos salve. E a única providência que consegui encontrar, ao cabo de longo esforço, eu a executei imediatamente. Creonte, meu cunhado, filho de Meneceu, foi por mim enviado ao templo de Apolo para consultar o oráculo sobre o que nos cumpre fazer para salvar a cidade. E calculando os dias decorridos de sua partida e o de hoje, sinto-me deveras inquieto. Que lhe terá acontecido em viagem? Sua ausência já excede o tempo fixado e sua demora não me parece natural. Logo que ele volte, considerai-me um criminoso se eu não executar com presteza tudo que o Deus houver ordenado. O sacerdote. Realmente tu falas no momento oportuno, pois acabo de ouvir que Creonte está de volta. Édipo. Ó rei Apolo, tomara que ele nos traga um oráculo tão propício quanto alegre se mostra a sua fisionomia. O sacerdote. Com efeito, a resposta deve ser favorável. De contrário, ele não viria assim, com a cabeça coroada de louros. Édipo. Vamos já saber, ei-lo que se aproxime já pode nos falar. Ó príncipe, meu cunhado, filho de Meneceu, que resposta do deus Apolo tu nos trazes? Entra Creonte. Creonte. Uma resposta favorável, pois acredito que mesmo as coisas desagradáveis, se dela nos resulta algum bem, tornam-se uma felicidade. Édipo. Mas afinal, em que consiste essa resposta? O que acabas de dizer não nos causa confiança nem apreensão. Creonte, indicando o povo ajoelhado. Se queres ouvir-me na presença desses homens, eu falarei, mas estou pronto a entrar no palácio se assim preferires. Édipo. Fala perante todos eles, o seu sofrimento me causa maior desgosto do que se fosse meu somente. Creonte. Vou dizer, pois, o que ouvi na boca do Deus. O rei Apolo ordena expressamente que purifiquemos essa terra da mancha que ela mantém, que não a deixemos agravar-se até se tornar incurável. Édipo. Mas por que meios devemos realizar essa purificação? De que mancha se trata? Creonte. Urge expulsar o culpado ou punir com a morte o assassino, pois o sangue maculou a cidade. Édipo. De que homem se refere o oráculo à morte? Creonte. Laio, o príncipe reinou outrora nesse país antes que te tornastes nosso rei. Édipo. Sim, muito ouvi falar nele, mas nunca o vi. Creonte. Tendo sido morto, o rei Laio, o Deus agora exige que seja punido o seu assassino, seja quem for. Édipo. Mas onde se encontra ele? Como descobrir o culpado de um crime tão antigo? Creonte. Aqui mesmo na cidade, afirmou o oráculo, tudo o que se procura será descoberto e aquilo que descurarmos nos escapa. Édipo fica pensativo por um momento. Édipo. Foi na cidade, no campo ou em terra estranha que se cometeu o homicídio de Laio?
Creonte. Ele partiu de Tebas para consultar o oráculo, conforme nos disse, e não mais voltou. Édipo. E nenhuma testemunha, nenhum companheiro de viagem viu qualquer coisa que nos possa esclarecer a respeito? Creonte. Morreram todos, com exceção de um único, que apavorado conseguiu fugir, e de tudo que viu só nos pôde dizer uma coisa. Édipo. Que disse ele, uma breve revelação pode nos facilitar a descoberta de muita coisa, desde que nos dê um vislumbre de esperança. Creonte. Disse-nos ele que foram salteadores que encontraram Laio e sua escolta e o mataram, não um só, mas um numeroso bando. Édipo. Mas como e para que teria o assassino praticado tão audacioso atentado, se não foi coisa tramada aqui mediante suborno? Creonte. Também a nós ocorreu essa ideia, mas depois da morte do rei, ninguém pensou em castigar o criminoso, tal era a desgraça que nos ameaçava. Édipo. Que calamidade era essa que vos impediu de investigar o que se passara? Creonte. A esfinge, com seus enigmas, obrigou-nos a deixar de lado os fatos incertos, para só pensar no que tínhamos diante de nós. Édipo. Está bem, havemos de voltar à origem desse crime e pô-lo em evidência. É digna de Apolo e de ti a solicitude que tendes pelo morto. Por isso mesmo ver-me-ei secundando o vosso esforço, a fim de reabilitar e vingar a divindade e o país ao mesmo tempo. E não será por um estranho, mas no meu interesse que resolvo punir esse crime. Quem quer que haja sido o assassino do rei Laio, bem pode querer de igual forma ferir-me com a mesma audácia. Auxiliando-vos, portanto, eu sirvo a minha própria causa. Eia, depressa, meus filhos, erguei-vos e tomai vossas palmas de suplicantes. Que outros convoquem os cidadãos de Cadmos. Eu não recuarei diante de obstáculo algum. Com o auxílio do Deus, ou seremos todos felizes, ou ver-se-á nossa total ruína. O sacerdote. Levantemo-nos, meus filhos. O que ele acaba de anunciar é precisamente o que vínhamos pedir aqui. Que Apolo, que nos envie essa predição oracular, possa nos socorrer também para pôr fim ao flagelo que nos tortura. Saem Édipo, Creonte, o sacerdote, retira-se o povo, entra o coro composto de 15 notáveis tebanos. O coro. Doce palavra de Zeus que nos trazes do santuário dourado de Delfos, a cidade ilustre de Tebas. Temos o espírito conturbado pelo terror e o desespero nos quebranta. Ó Apolo, nume tutelar de Delos, tu que sabes curar todos os males, que sorte nos reservas agora ou pelos anos futuros. Dize-nos tu, filha da áurea esperança, divina voz imortal. Também a ti recorremos, ó filha de Zeus, Palas eterna e a tua divina irmã Diana, protetora de nossa pátria em seu trono glorioso, na agora imensa. E Apolo que ao longe expede suas setas, vinde todos vós em nosso socorro, assim como já nos salvastes outrora de uma desgraça, que nos me ameaçava, vinde hoje salvar-nos de novo.
Ai de nós que sofremos dores sem conta, todo o povo atingido pelo contágio, sem que nos venha à mente recurso algum que nos possa valer. Fenecem os frutos da terra, as mães não podem resistir às dores do parto. E as vítimas de tanta desgraça tiram-se à região do Deus das trevas. Privada desses mortos inúmeros, a cidade perece. E sem piedade, sem uma só lágrima, jazem os corpos pelo chão, espalhando o contágio terrível às esposas. As mães idosas com seus cabelos brancos nos degraus dos altares para onde correm. De todos os pontos soltam gemidos pungentes implorando o fim de tanta desventura. E à lamúria dolorosa se juntam sons soturnos do piã. Dileta filha adorada de Júpiter, envia-nos sorridente o teu socorro. E o poderoso Marte que ora nos inflama sem o bronze dos escudos, ferindo-nos no meio desses gritos de horror. Afugentai-os para bem longe de nossa terra, ou para o vastíssimo leito de Anfitrite, ou para as ondas inóspitas dos mares da Trácia. Porque o que a noite não mata, o dia imediato com certeza destrói. Ó Júpiter, nosso Pai, Senhor das faíscas, ofuscantes e esmagueci Marte impiedoso, sob os teus raios terríveis. Ó Rei Lício, nós pedimos que de teu arco de ouro tuas flechas invencíveis fossem lançadas, para nos socorrer, para nos proteger, bem como as tochas ardentes de Diana, com as quais ela percorre as colinas de tua terra. Invocamos também o Deus de dourada tiara, que usa o nome de nosso país Baco, de rubicundas faces, o Deus da alegria, para que com seu cortejo de ninfas corra também em nosso auxílio, com seu flamejante archote contra esse Deus cruel, que ninguém venera. Reaparece Édipo, que sai do palácio durante a última estrofe. Édipo: ao Corifeu. Tu ergues tua súplica, e o que vens pedir aos deuses, a proteção e o alívio a teus males, tu obterás sem demora. Se quiseres ouvir minhas palavras e agir como se faz mister, em face do flagelo, essas palavras dirijo a todos vós, cidadãos, sem que nada saiba acerca do assassínio. Sou estranho ao crime e a tudo que dele se conta. Assim ouvi o que tenho a vos recomendar. Pouco avançaremos em nossas pesquisas se não me fornecerdes alguns indícios. Só depois desse atentado é que fui admitido como cidadão entre vós, e por isso a todos vós, tebanos, declaro o seguinte:
Quem quer que saiba quem matou Laio, filho de Labdaco, fica intimado a vir à minha presença para me dizer, mesmo que receie alguma consequência da denúncia, o criminoso que fale, antecipando uma acusação de outrem, pois nenhuma outra pena sofrerá, senão a de ser exilado do país, sem que sua vida corra perigo. Se alguém sabe que o homicida não é tebano, mas estrangeiro, não deve ocultar essa revelação, pois terá uma recompensa e o meu reconhecimento. Mas se vós silenciais, ou se alguém, por mero temor, deixar de indicar um amigo, ou de se denunciar, eis o que ordeno que se faça e que ele deve saber de mim. Que nenhum habitante desse reino, onde exerça o poder soberano, receba esse indivíduo. Seja quem for e não lhe dirija a palavra, nem permita que ele participe de preces ou de holocaustos, ou receba água lustral. Que todos se afastem dele e de sua casa, porque é uma nódoa infamante. Conforme acaba de nos revelar o oráculo do Deus, eis aí como quero servir a divindade e ao finado rei, e ao criminoso desconhecido eu quero que seja para sempre maldito. Quer haja cometido crime só, quer tenha tido cúmplices, que seja rigorosamente punido, arrastando na desgraça uma vida miserável. E se algum dia eu o recebi voluntariamente no meu lar, que sobre mim recaia essa maldição e os males que ela trará. Eu vos conjuro, cidadãos, atentei a tudo que vos digo, e por mim, pelo Deus Apolo, e por esse país que perece na esterilidade e na cólera divina. Ainda que essa purificação não nos fosse prescrita pelo Deus, não seria possível deixar que a cidade continuasse poluída, visto que o morto era um homem bom e era o rei. Ao contrário, deveríamos realizar todas as pesquisas possíveis. Para tanto, esforçai-me-ei agora, eu que herdei o poder que Laio exercia, eu que tive o seu lar, que recebi sua esposa como minha esposa e que teria perfilhado seus filhos se ele os tivesse deixado. Sim, por todas essas razões, como se ele fosse meu pai, tudo farei para descobrir o assassino desse filho de Labdaco, digno descendente de Polidoro, de Cadmo e do lendário Agenor. A todos quantos se recusem a me obedecer, desejo que os deuses lhe neguem todo e qualquer fruto da terra e prole de suas esposas, e quero que para sempre padeçam todos os males que ora sofremos e de outros ainda mais cruéis. E a vós, tebanos, que certamente aprovais meus desígnios, que a justiça vos proteja e que todos os deuses vos sejam propícios. Corifeu. Eu te falarei, ó rei, conforme determinas, com tuas tremendas maldições. Nenhum de nós foi o matador de Laio, nenhum de nós sabe indicar quem tenha sido. Que o Deus Apolo, que ordenou essa pesquisa, possa revelar-nos quem teria há tanto tempo já cometido esse horrendo crime. Édipo. É justo o que dizes, mas não está em nosso poder coagir a divindade a proceder de forma contrária à sua vontade. Corifeu. Nova ideia proporei além da que já disse, Édipo. E se tens uma terceira fala, não deixe de a formular, Corifeu. Conheço alguém que quase tanto como Apolo sabe dos mistérios profundos. É Tiresias. Se o interrogarmos, ó príncipe, ele nos dirá claramente o que se passou. Édipo. Não esqueci esse recurso. A conselho de Creonte, mandei 2 emissários procurá-lo. Admira-me ainda não terem chegado. Corifeu. Todos os rumores que outrora circulavam eram frívolos e antiquados. Édipo. Que rumores? Eu estimaria conhecer tudo o que então se acreditava. Corifeu.
Diziam que Laio foi morto por uns viajantes. Édipo. Também isso ouvi dizer, mas não apareceu uma só testemunha ocular. Corifeu. Por muito pouco sensível que o assassino seja ao temor, quando souber da maldição terrível que proferiste, não resistirá. Édipo. Quem não receou cometer um crime tal não se deixará impressionar por simples palavras. O coro. Acaba de chegar quem tudo nos vai descobrir. Trazem aqui o divino profeta, o único entre todos os homens, que sabe desvendar a verdade. Entra Tiresias, velho e cego, guiado por um menino. Escoltam-no 2 servidores de Édipo. Édipo. Ó Tiresias, que conheceis todas as coisas, tudo o que se possa averiguar e o que deve permanecer sob mistério, os signos do céu e os da terra. Embora não vejas, tu sabes do mal que a cidade sofre. Para defendê-la, para salvá-la, só a ti podemos recorrer, ó Rei. Apolo, conforme deves ter sabido por meus emissários, declarou a nossos mensageiros que só nos libertaremos do flagelo que nos maltrata se os assassinos de Laio forem descobertos nessa cidade e mortos ou desterrados. Por tua vez, Tiresias, não nos recuses as revelações oraculares dos pássaros, nem quaisquer outros recursos de tua arte divinatória. Salva a cidade e a ti próprio, a mim e a todos os outros, eliminando esse estigma que provém do homicídio. De ti nós dependemos agora. Ser útil quando para isso temos os meios e poderes é a mais grata das tarefas. Tiresias. Oh, terrível coisa é a ciência quando o saber se torna inútil. Eu bem assim pensava, mas creio que o esqueci, pois do contrário não teria consentido em vir até aqui. Édipo. Que tens tu, Tiresias, que estás tão desalentado? Tiresias. Ordena que eu seja reconduzido à minha casa, ó Rei. Se me atenderes, melhor será para ti e para mim. Édipo. Tais palavras de tua parte não são razoáveis, nem amistosas para com a cidade que te mantém, visto que te recusas a revelação que te solicita. Tiresias. Para teu benefício, eu bem sei teu desejo é inoportuno, logo a fim de não agir imprudentemente, Édipo. Pelos deuses, visto que sabes, não nos ocultes a verdade. Todos nós, de joelhos te rogamos. Tiresias. Vós delirais sem dúvida, eu causaria a minha desgraça e a tua. Édipo. Que dizes? Conhecendo a verdade não falarás? Por acaso tens o intuito de nos trair, causando a perda da cidade? Tiresias. Jamais causarei tamanha dor a ti nem a mim. Por que me interrogas em vão? De mim nada ouvirás. Édipo. Pois que, ó tu, o mais acelerado de todos os homens, tu irritarias um coração de pedra e continuarás assim, inflexível e inabalável? Tiresias. Censuras em mim a cólera que estou excitando, porque ignoras ainda a que eu estaria em outros. Ignoras e, no entanto, me injurias. Édipo. Quem não se irritaria com efeito ouvindo tais palavras que provam o quanto desprezas essa cidade? Tiresias. O que tem de acontecer, acontecerá, embora eu guarde silêncio. Édipo. Visto que as coisas futuras faltamente virão, tu bem pode predizê-las. Tiresias.
Nada mais direi, deixa-te levar, se quiseres, pela cólera mais violenta. Édipo: pois bem, mesmo irritado como estou, nada ocultarei do que penso. Sabe, pois, que em minha opinião tu foste cúmplice no crime. Talvez tenha sido mandante, embora não o tendo cometido por tuas mãos. Se não fosse cego, a ti somente eu o acusaria como autor do crime. Tiresias: será verdade, pois eu é que te ordeno que obedeças ao decreto que tu mesmo baixasse e que a partir desse momento não dirijas a palavra a nenhum desses homens, nem a mim, porque o ímpio que está profanando a cidade és tu. Édipo: que? Tu te atreves com essa imprudência a articular semelhante acusação e pensas porventura que sairás daqui impune? Tiresias: o que está dito está, eu conheço a verdade poderosa. Édipo: quem te disse isso? Com certeza não descobrisse por meio de artifícios. Tiresias: tu mesmo, tu me forçaste a falar bem a meu pesar. Édipo: mas que dizes afinal? Não te compreendo bem, vamos, repete a tua acusação. Tiresias: afirmo que és tu o assassino que procuras. Édipo: não repetirás impunemente tão ultrajante acusação. Tiresias: será que preciso eu continuar a falar, provocando ainda mais a tua cólera? Édipo: fala o quanto quiseres, o que dizes nada valerá. Tiresias: pois eu asseguro que te uniste criminosamente, sem o saber aqueles que te são mais caro, e que não sabes ainda a desgraça que te lançaste. Édipo: crês tu que assim continuarás a falar sem consequências? Tiresias: certamente, se é que a verdade tem alguma força. Édipo: sim, ela tem, mas não em teu proveito. Em tua boca ela já se demonstra fraca. Teus ouvidos e tua consciência estão fechados como os teus olhos. Tiresias: e és tu, ó rei infeliz, que me fazes agora essa censura, mas um dia virá, muito breve, em que todos, sem exceção, pior vitupério hão de formular contra ti. Édipo: tu vives na treva, não poderias nunca ferir a mim ou a quem quer que vive em plena luz. Tiresias: não é destino teu cair vítima de meus golpes. Apolo para isso bastará, pois tais coisas lhe competem. Édipo: isso tudo foi intenção tua ou de Creonte? Tiresias: Creonte em nada concorreu para teu mal, tu somente és teu próprio inimigo. Édipo: ó riqueza, ó poder, ó glória de uma vida consagrada à ciência, quanta inveja despertais contra o homem a quem todos admiram. Sim, porque do império que Tebas pôs em minhas mãos, sem que eu o houvesse pedido, resulta que Creonte, meu amigo fiel, amigo desde os primeiros dias, se insinua subrepticiamente sobre mim e tenta derrubar-me, subornando esse feiticeiro, esse forjador de artimanhas, esse pérfido charlatão, que nada mais quer senão dinheiro, e que em sua arte é cego. Porque vejamos, dize tu, Tiresias, quando te revelaste um adivinho clarividente? Porque quando a esfinge propunha aqui seus enigmas, não sugeriste aos tebanos uma só palavra em prol da salvação da cidade. A solução do problema não devia caber a qualquer um. Tornava-se necessária a arte divinatória. Tu
Tu provaste então que não sabias interpretar os pássaros nem os deuses. Foi em tais condições que eu aqui vim ter. Eu que de nada sabia, eu, Édipo, impus silêncio à terrível esfinge. E não foram as aves, mas o raciocínio que me deu a solução. Tentas agora afastar-me do poder na esperança de que se sentares junto ao trono de Creonte. Quer-me parecer que a ti e a teu cúmplice essa purificação de Tebas vai custar caro. Não fosses tu tão velho, eu já terias compreendido que resulta de uma traição. Corifeu. A nosso ver, ó rei, tanto tuas palavras como as de Tirésias foram inspiradas pela cólera. Ora, não se trata agora de julgar esses debates, o que urge é dar cumprimento ao oráculo de Apolos. Tirésias, se tu possuís o régio poder, ó Édipo, eu posso falar-te de igual para igual. Tenho esse direito, não sou teu subordinado, mas sim de Apolo. Tampouco jamais seria um cliente de Creonte. Digo-te, pois já que ofendeste minha cegueira, que tu tens olhos abertos à luz, mas não enxergas teus males, ignorando quem és, o lugar onde estás e quem é aquela com quem vives. Sabes tu, por acaso, de quem és filho? Sabe que és o maior inimigo dos teus, não só dos que já encontram no Hades, como os que ainda vivem na terra? Um dia virá em que serás expulso dessa cidade pelas maldições maternas e paternas. Vês agora tudo claramente, mas breve cairá sobre ti a noite eterna. Que asilo encontrarás que não ouça teus gemidos? Que recanto da terra não vibrará com as tuas lamentações quando souberes em que funesto consórcio veio terminar a tua antiga carreira? Tu não podes prever as misérias sem conta que te farão igual na desdita a teus filhos. E agora podes lançar sobre toda a infâmia sobre mim e sobre Creonte, porque nenhum mortal, mais do que tu, sucumbirá ao peso de tamanhas desgraças. Édipo. Quem poderá suportar palavras tais? Vai-te daqui, miserável, retira-te, não voltes mais. Tirésias, eu não teria vindo se não me chamasses. Édipo, nunca pensei que viesses aqui dizer tantas tolices. Do contrário, não te mandaria buscar. Tirésias, tu me consideras tolo, mas para teus pais, os que te deram a vida, eu sempre fui ajuizado. Édipo, que pais? Espera um momento. Dize quem me deu a vida. Tirésias, este dia mesmo far-te-á sabedor de teu nascimento e de tua morte. Édipo, como é obscuro e enigmático tudo o que dizes. Tirésias, não tens sido hábil na decifração de enigmas? Édipo, podes insultar-me, hás de me engrandecer ainda. Tirésias, essa grandeza é que causa tua infelicidade. Édipo, se eu já salvei a cidade, o que mais importa? Tirésias, eu me retiro, ó menino, vem guiar-me. Édipo, sim, é prudente que ele te leve. Tua presença me importuna, longe daqui não me molestarás. Tirésias, vou-me embora sim, mas antes quero dizer-te o que me trouxe aqui, sem temer a tua cólera, porque não me podes fazer mal. Afirmo-te, pois, o homem que procuras há tanto tempo, por meio de ameaçadoras proclamações sobre a morte de Laio, está aqui,
Passa por estrangeiro domiciliado, mas logo se verá que é tebano de nascimento, e ele não se alegrará com essa descoberta. Ele vê, mas tornar-se-á cego, é rico e acabará mendigando. Seus passos o levarão à terra do exílio, onde tateará o solo com seu bordão. Ver-se-á também que ele é ao mesmo tempo irmão e pai de seus filhos, e filho e esposo da mulher que lhe deu a vida, e que profanou o leito de seu pai a quem matara. Vai, Édipo, pensa sobre tudo isso em teu palácio. Se me convenceres de que minto, podes então declarar que não tenho nenhuma inspiração profética. Sai Tiresias, Édipo entra no palácio. O coro. Quem será o infeliz a quem o rochedo fatídico de Delfos designa como autor dos mais monstruosos crimes? Eis o momento em que ele deveria fugir, mais veloz que os rápidos cavalos, e mais impetuoso que a tempestade, porque armado com os raios fulminantes, Apolo, filho de Júpiter, já se atira contra ele, perseguindo pelas inexoráveis fúrias do nevoento Parnaso. Acaba de chegar até nós um brado horrível, que todos persigam pelo rastro que deixa esse criminoso desconhecido. Ele vagueia pelas florestas, esconde-se nas cavernas ou galga as montanhas, como um touro acuado. Infeliz, sua corrida insana isola-o cada vez mais dos homens. Em vão procura fugir aos oráculos que nos vêm do centro do mundo e que eternamente vivos esvoaçam em torno dele. Terríveis, sim, terríveis são as dúvidas que me causam as palavras do hábil adivinho. Não sei se ele está ou não com a verdade. Não atino o que deva pensar a respeito. Meu espírito vacila incerto sem compreender o passado. Nem o presente, que conflito pode haver entre os filhos de Labidaco e os de Políbio. Nem outrora, nem hoje nada soubemos que forneça uma prova contra a honorabilidade de Édipo e que nos leve a vingar em favor dos labidácidas um crime cujo autor se ignora. Mas Júpiter e Apolo são clarividentes. Eles conhecem as ações dos mortais que um adivinho saiba. A tal respeito, mais do que nós, isso é que nada nos garante. Só pela inteligência pode um homem sobrepujar a outro, enquanto não se justificar a afirmação do adivinho. Não apoiarei os que acusem Édipo, porque foi perante todos que outrora veio contra ele a virgem alada. Vimos bem o quanto ele é inteligente, e foi mediante essa prova magnífica que ele se tornou querido pela cidade. Assim, meu espírito nunca o acusará de um crime. Entra Creonte, possuído de forte irritação. Creonte:
Cidadãos, acabo de saber que Édipo formulou contra mim gravíssimas acusações que eu não posso admitir. Aqui estou para me defender. Se no meio da desgraça que nos aflige, ele supõe que eu tenha atacado por palavras ou atos, não quero permanecer sob o vexame de semelhante suspeita, pois para mim isso não seria ofensa de somemos valor, mas sim uma profunda injúria, qual é de ser por vós e por meus amigos considerado um traidor. Corifeu. Talvez essa acusação injuriosa lhe tenha sido ditada pela cólera momentânea e não pela reflexão, Creonte. Quem teria insinuado a Édipo que por meu conselho o adivinho proferiu aquelas mentiras? Corifeu. Realmente, ele assim declarou, mas não sei com que fundamento. Creonte. E foi com um olhar sereno e raciocínio seguro que ele ergueu tal denúncia? Corifeu. Não sei dizer, não posso penetrar no íntimo dos poderosos, mas ei-lo que sai do palácio. Entra Édipo bruscamente. Édipo. Que vieste fazer aqui? Tens coragem de vir à minha casa, tu que conspira contra a minha vida, e pretendes arrancar-me o poder? Vamos, dize-me pelos deuses, pensas tu por acaso que eu seja um covarde ou um demente para conceberes tais projetos? Supunhas que eu nunca viesse a saber de tuas ações secretas e que não as punisse logo que fossem descobertas? Não será intento de um louco pretender sem riqueza e sem prosélitos uma autoridade que somente nos podem dar o povo e a fortuna? Creonte. Sabes o que importa fazer? Deixa-me responder a tuas palavras de igual por igual e só me julgue depois de me teres ouvido. Édipo. Tu és hábil em manobrar a palavra, mas eu não me sinto disposto a ouvir-te, sabendo que tenho em ti um inimigo perigoso. Creonte. A tal respeito, ouve o que quero te dizer. Édipo. Sim, ouvirei, mas não insistas em afirmar que não és culpado. Creonte. Tu te enganas se crer que a teimosia seja uma virtude. Édipo. E tu não te iludas pensando que ofenderás a um parente sem que recebas o devido castigo. Creonte. De acordo, tens razão nesse ponto, mas dize-me qual foi a ofensa que te fiz. Édipo. Foste tu ou não que me aconselhou a mandar vir esse famoso profeta? Creonte. Sim, e mantenho a minha opinião acerca dele. Édipo. Há quanto tempo, Laio? Creonte. Mas que fez ele? Não compreendo. Édipo. Desapareceu, vítima de um assassino. Creonte. Já lá se vão muitos anos. Édipo. E já nesse tempo Tiresias exercitava sua ciência? Creonte. Sim, ele já era então sábio e respeitado. Édipo. E nessa época disse ele alguma coisa a meu respeito? Creonte. Nunca, pelo menos em minha presença. Édipo. E vós não fizestes pesquisas a fim de apurar o crime? Creonte. Fizemos, certamente, mas nada se descobriu. Édipo. Como se explica, pois, que esse homem tão hábil não tivesse dito então o que diz hoje? Creonte. Não sei, e quando desconheço uma coisa, prefiro calar-me. Édipo. Tu não ignoras, no entanto, e deves em plena consciência confessar, Creonte. Que devo eu confessar? Tudo que eu souber direi. Édipo. Que se ele não estivesse de conluio contigo, nunca viria dizer que a morte de Laio foi crime por mim cometido. Creonte. Que ele disse, tu sabes bem, mas também eu tenho o direito de te dirigir algumas perguntas. Édipo. Pois interroga-me, tu não me convencerás de que haja sido eu o assassino. Creonte. Ora, vejamos. Tu desposaste minha irmã? Édipo. É impossível responder negativamente a tal pergunta. Creonte. E reinas tu nesse país com ela que partilha do teu poder supremo? Édipo. Sim, e tudo que ela deseja eu imediatamente executo.
Creonte, e não serei eu igualmente poderoso quase tanto como vós? Édipo, sim, e por isso mesmo é que parece ser um pérfido amigo. Creonte, não, se raciocinares como eu, examina esse primeiro ponto. Acreditas que alguém prefira o trono, com seus encargos e perigos, a uma vida tranquila, se também desfruta de poder idêntico? Por minha parte, ambiciono menos o título de rei do que o prestígio real. E como eu, pensam todos os que saibam limitar suas ambições. Hoje alcanço de ti tudo quanto desejo e nada tenho a temer. Se fosse eu o rei, muita coisa certamente faria contra minha vontade. Como, pois, iria eu pretender a realeza em troca de um valimento que não me causa a menor preocupação? Não me julgo tão insensato que venha cobiçar o que não seja para mim ao mesmo tempo honroso e proveitoso. Atualmente todos me saúdam, todos me acolhem com simpatia. Os que algo pretendem de ti procuram conseguir minha intercessão. Para muitos é graças a meu patrocínio que tudo se resolve. Como, pois, deixar o que tenho para pleitar o que dizes? Tamanha perfídia seria também uma verdadeira idiotice. Não me seduz esse projeto, e se alguém se propusesse a tentá-lo, eu me oporia à sua realização. Eis a prova do que afirmo. Vai tu mesmo a Delfos e procura saber se eu não transmiti fielmente a resposta do oráculo. Eis outra indicação. Se tu provares que eu estou de concerto com o adivinho, condenar-me-ás à morte, não por um só voto, mas por dois, o teu e o meu. Não me acuses baseado em vagas suspeitas sem me ouvir primeiro. Não é lícito julgar levianamente como perversos os homens íntegros, assim como não é justo considerar íntegros os homens desonestos. Rejeitar um amigo fiel, penso eu, equivale a desprezar a própria vida, esse bem tão precioso. O tempo fará com que reconheças tudo isso com segurança, pois só ele nos pode revelar quantos homens são bons, ao passo que um só dia basta para evidenciar a maldade dos maus. Corifeu. Para quem sinceramente quer evitar a injustiça, ele muito bem te falou, ó rei. É sempre falível o julgamento de quem decide sem ponderação. Édipo. A fim de revidar um ataque às ocultas urdido contra mim, devo estar pronto sempre para a defesa. Se eu esperar tranquilamente, os planos desse homem serão realizados e os meus fracassarão. Creonte. Que pretendes tu nesse caso, exilar-me do país? Édipo. Não, é a tua morte, não apenas desterro que eu quero. Creonte. Mas quando puderes comprovar que eu conspiro contra ti? Édipo. Falas como quem se dispõe a não obedecer? Creonte. Sim, porque vejo que não estás deliberando com discernimento. Édipo. Só eu sei o que me convém fazer no meu interesse. Creonte. Mas nesse caso também o meu interesse deve ser atendido. Édipo. Mas tu é um traidor. Creonte. E se o que afirmas não for verdade? Édipo. Seja como for, eu devo ser obedecido. Creonte. Não, se ordenares o que não for justo. Édipo. Ó cidade de Tebas. Creonte. Também eu posso convocar a cidade, ela não é tua exclusivamente. O coro. Acalmai-vos, ó príncipes, muito a propósito, venha ter convosco a rainha Jocasta. Vejo-a nesse momento sair do palácio. Ela dará certamente a vosso dissídio feliz solução. Entra Jocasta. Jocasta. Por que provocastes, infelizes, esse imprudente debate? Não vos envergonhais em discutir questões íntimas no momento em que a atroz calamidade cai sobre o país?
Volta a teu palácio, Édipo, e tu, Creonte, a teus aposentos. Não exciteis com palavras vãs uma discórdia funesta. Creonte. Édipo, teu marido, ó minha irmã, julga acertado tratar-me cruelmente, impondo-me ou o desterro para longe da pátria ou a morte. Édipo. É verdade, minha esposa, acusei-o de conspirar contra minha pessoa. Creonte. Que seja eu desgraçado, que morra, maldito, se cometi a perfídia de que me acusas. Jocasta. Pelos deuses, Édipo, crê no que ele te diz e crê não só pelo juramento que te proferiu, mas também em atenção a mim, a todos quanto estão presentes. O coro. Deixa-te persuadir, rei Édipo, nós te pedimos. Édipo. Como e em que desejais que eu ceda? Coro. Esse homem não é criança, Édipo, se prestou tão solene juramento, respeita-o. Édipo. Sabeis acaso que ele pretende? Corifeu. Eu sei. Édipo. Explica-te, pois. Corifeu. Não acuses por uma vaga suspeita e não lances a desonra um amigo que se voltou ele próprio à eterna maldição. Édipo. Sabes que tal pedido equivale a querer minha morte, o meu exílio para o país distante? Corifeu. Não, pelo Deus Supremo, por Hélios, que eu morra detestado pelos deuses e pelos homens se tiver semelhante pensamento. Mas a desgraça que me aflige e a todo o povo de Tebas já é bastante. Não queiramos acrescentar-lhes motivos de desgosto. Édipo. Que ele se retire, pois, ainda que disso resulte minha morte ou meu desterro. Cedo a vosso pedido, ó tebanos, e não ao dele, só o vosso me comoveu. Creonte, esteja onde tiver, ser-me-á sempre odioso. Creonte. Cedeste contra a vontade, vê-se bem, mas sentirás remorsos quando a tua cólera se extinguir. Um caráter como o teu é uma fonte de dissabores. Édipo. Não me deixarás finalmente em paz, queres ou não sair de Tebas? Creonte. Sim, eu partirei, doravante não me verás, nunca mais. Para os tebanos, porém, serei sempre o mesmo. Sai Creonte. Corifeu. Ó rainha, por que não conduzes teu marido para o palácio? Jocasta. Farei o que pedes, quando souber o que se passou. Corifeu. Fúteis palavras provocaram vagas suspeitas. Ora mesmo que carece de fundamento, muita vez nos corrói o coração. Jocasta. E as ofensas foram recíprocas? Corifeu. Oh, certamente que sim. Jocasta. E o que diziam eles? Corifeu. Melhor fora, ó rainha, encerrar esse conflito no ponto em que ficou, pois já nos amargura demais o infortúnio de nosso país. Édipo. Vês tu a situação que chegamos, apesar de tuas boas intenções, e tudo porque descurastes de meus interesses e deixaste diminuir a afeição que tinhas por mim. O coro. Já muitas vezes te dissemos, ó príncipe, que nós seríamos, em nossa própria opinião, loucos e imprudentes se te abandonássemos agora. A ti que nos puseste no bom caminho quando a pátria sucumbia. Sê, pois, hoje como outrora o nosso guia. Momento de silêncio. Jocasta. Mas pelos deuses, Édipo, dize-me, por que razão te levaste a tão forte cólera? Édipo. Vou dizer-te, minha mulher, porque te venero mais do que a todos os tebanos. Foi por causa de Creonte, da trama que urdiu contra mim. Jocasta. Explica-me bem o que houve, para que eu veja se as tuas palavras me convencem. Édipo.
Ele presume que tenha sido eu o matador de Laio. Jocasta: mas descobriu ele isso ou ouviu de alguém? Édipo: ele insinuou isso a um adivinho, um simples impostor, porquanto ele próprio nada se atreve a afirmar. Jocasta: ora, não te preocupes com o que dizes. Ouve-me e fica sabendo que nenhum imortal pode devassar o futuro. Vou dar-te já a prova do que afirmo. Um oráculo outrora foi enviado a Laio. Não posso dizer se por Apolo em pessoa, mas por seus sacerdotes talvez. O destino do rei seria o de morrer de vítima do filho que nascesse do nosso casamento. No entanto, todo mundo sabe e garante, Laio pereceu assassinado por salteadores estrangeiros, numa encruzilhada de 3 caminhos. Quanto ao filho que tivemos muitos anos antes, Laio amarrou-lhe as articulações dos pés e ordenou que mãos estranhas o precipitassem numa montanha inacessível. Nessa ocasião, Apolo deixou de realizar o que predisse. Nem o filho de Laio matou o pai, nem Laio veio a morrer vítima de um filho. Morte horrenda, cuja perspectiva tanto apavorava. Eis aí como as coisas se passam conforme as profecias oraculares. Não te aflijas, pois, o que Deus julga que deve anunciar, ele revela pessoalmente. Momento de silêncio. Édipo: como essa narrativa me traz a dúvida ao espírito, mulher, como me conturba a alma. Jocasta: que inquietação te pode causar essa lembrança do nosso passado? Édipo: suponho que disseste ter sido Laio assassinado numa tríplice encruzilhada. Jocasta: sim, disseram então e ainda agora o afirmam. Édipo: e onde se deu tamanha desgraça? Jocasta: na Fócida, no lugar exato em que a estrada se biparte, nos caminhos que vão para Delfos e para Daulis. Édipo: e há quanto tempo aconteceu isso? Jocasta: a notícia que chegou pouco antes do dia que fosse aclamado rei desse país. Édipo: ó Júpiter, que quiseste fazer de mim? Jocasta: dize-me, Édipo, que é que tanto te impressiona assim? Édipo: não me perguntes nada ainda. Como era então Laio? Que idade teria? Jocasta: era alto e corpulento, sua cabeça começava a branquear, parecia-se um pouco contigo. Édipo: ai de mim, receio que tenha proferido uma tremenda maldição contra mim mesmo sem o saber. Jocasta: que dizes tu? Teu semblante causa-me pavor, ó príncipe. Édipo: estou aterrado pela suposição de que o adivinho tenha acertado, mas tu me elucidarás melhor se me acrescentares algumas informações. Jocasta: também eu me sinto inquieta, mas responderei imediatamente a tuas perguntas. Édipo: viajava o rei Laio com reduzida escolta ou com um grande número de guardas, como um poderoso soberano que era? Jocasta: ao todo eram 5 os viajantes, entre os quais um arauto. Um só carro conduzia Laio. Édipo: agora já se vai esclarecendo tudo. Mas quem te forneceu essas minúcias, senhora? Jocasta: um servo que voltou, o único que conseguiu salvar-se. Édipo: e ainda vive no palácio esse homem? Jocasta: não, quando voltou a Tebas e viu que tu exercias o poder real em substituição ao falecido rei Laio, ele me pediu encarecidamente que o mandasse para o campo a pastorear rebanhos, para que se visse o mais longe possível da cidade. E eu atendi esse pedido, pois na verdade, mesmo sendo ele um escravo, merecia ainda maior recompensa. Édipo: seria possível trazê-lo imediatamente ao palácio? Jocasta: certamente, mas para que chamá-lo? Édipo: é que eu receio, senhora, já ter descoberto muita coisa do que ele vai me dizer. Jocasta:
Pois ele virá, mas também eu tenho o direito de saber, creio eu, o que tanto te inquieta. Édipo: não te recusarei essa revelação, visto que estou reduzido a uma última esperança. A quem poderia eu, com mais confiança, fazer uma confidência de tal natureza na situação em que me encontro? Momento de silêncio. Édipo, prosseguindo em tom de confidência: meu pai é Políbio, de Corinto, minha mãe Mérope, uma Dória. Eu era considerado como um dos mais notáveis cidadãos de Corinto quando me ocorreu um incidente fortuito que me deveria surpreender, realmente, mas que eu talvez não devesse tomar tanto a sério como fiz. Um homem, durante um festim, bebeu em demasia e, em estado de embriaguez, pôs-se a insultar-me, dizendo que eu era um filho enjeitado. Possuído de justa indignação, contive-me naquele momento, mas no dia imediato procurei meus pais e interroguei-os a respeito. Eles irritaram-se contra o autor da ofensa, que muito me agradou, pois o fato me havia profundamente impressionado. A revelia de minha mãe e de meu pai foi ao templo de Delfos, mas as perguntas que propus a Apolo nada respondeu, limitando a anunciar-me uma série de desgraças horríveis e dolorosas, que eu estava fadado a unir-me em casamento com a minha própria mãe, que me apresentaria aos homens uma prole malsinada e que seria o assassino de meu pai, daquele a quem devia a vida. Eu, diante de tais predições, resolvi, guiando-me apenas pelas estrelas, exilar-me para sempre da terra coríntia, para viver num lugar onde nunca se pudessem realizar, pensava eu, as torpezas que os funestos oráculos haviam pronunciado. Caminhando, cheguei ao lugar que tu dizes que o rei pereceu. A ti, mulher, vou dizer a verdade do princípio ao fim. Seguia eu minha rota quando cheguei àquela tríplice encruzilhada. Ali surgem-me pela frente, em sentido contrário, um arauto e logo após um carro tirado por uma parelha de cavalos. E nele um homem, tal como me descrevesse. O cocheiro e o viajante empurraram-me violentamente para fora da estrada. Furioso, eu ataquei o cocheiro. Nesse momento passava o carro ao meu lado e o viajante chicoteou-me na cara com o seu duplo rebenque. Ah, mas ele pagou caro essa afronta. Ergui o bordão com que viajava e bati-lhe com esta mão. Ele caiu a primeira pancada no fundo do carro. Atacado, matei os outros. Se aquele velho tinha qualquer relação com Laio, quem poderá ser mais desgraçado no mundo do que eu? Que homem será mais odiado pelos deuses? Nenhum cidadão, nenhum forasteiro poderá receber em sua casa nem dirigir-lhe a palavra. Todos terão que me repelir. E o que é mais horrível é que eu mesmo proferi essa maldição contra mim. A esposa do morto eu o maculo, tocando-a com minhas mãos, porque foram minhas mãos que o mataram. Não sou eu um miserável, um monstro de impureza? Não é forçoso que me exile e que exilado não mais possa voltar à minha pátria de origem, nem ver os que me eram caros, visto que estou fadado a unir-me com a minha mãe e a matar meu pai, a Polibio, o homem que me deu a vida e me criou. Não pensaria bem aquele que afirmasse que o meu destino é obra de um Deus malvado e inexorável? Ó potestade divina, não e não, que eu desapareça dentre os humanos antes que caia sobre mim tão acerba vergonha. Corifeu. Também a nós, ó Rei, também a nós, tudo isso emociona, mas tenha esperança, aguardando a testemunha que tudo irá esclarecer. Édipo. Ó sim, é a única esperança que me resta, a palavra desse pastor que aí vem. Jocasta. E por que a presença desse homem te poderá tranquilizar? Édipo. Vou dizer-te já, se o seu depoimento coincidir com o que disseste, eu estou salvo. Jocasta.
Que revelação teria sido essa tão importante que ouviste de mim? Édipo: conforme declaraste há pouco, esse homem dissera que Laio foi assassinado por salteadores. Se ele persistir em tal afirmativa, não teria sido eu o assassino, pois ninguém confunde um homem só com vários. Mas se ele se referir a um só agressor, é evidente que eu fui o autor do crime. Jocasta: sim, certamente, ele o disse, não poderá agora negar o seu testemunho. Todo o povo ouviu, então não fui eu a única. No entanto, ainda que mude agora sua narração, nunca poderá provar que a morte de Laio foi obra tua, visto que pelo oráculo de Apolo o rei devia morrer, às mãos do meu filho. Ora, esse filho infeliz não poderia ter ferido a Laio, porque morreu antes dele. Em tal caso, eu não daria mais valor nenhum aos oráculos. Édipo: tens razão, manda, pois, chamar esse escravo sem demora. Jocasta: vou mandar imediatamente, mas entremos no palácio, nada quero fazer que te desagrade. Saem Édipo e Jocasta. O coro: possa eu conservar a mais santa pureza, quer em minhas palavras, quer em minhas ações. Possa eu obedecer na vida às leis sublimes, instituídas pela providência divina, da qual é o Olimpo, o Supremo Pai. Não as criou a natureza mortal dos humanos, e nunca as apagarás o sono do esquecimento. Vive nelas uma potestade divina, que a velhice não pode atingir. O orgulho é que produz o tirano, e quando tiver em vão acumulado excessos, e imprudências precipitar-se-á do fastígio do seu poder num abismo de males, de onde não mais poderá sair. Mas suplicamos aos deuses que não cesse a campanha pela salvação da cidade. A divindade sempre será nossa protetora. A todo aquele que se mostrar prepotente por suas ações ou por suas palavras, que não venera santuários nem respeita a justiça, que uma funesta morte o castigue, punindo por sua insolência. Se ele fizer fortuna pelo sacrilégio e pela impiedade, quem mais quererá manter o domínio de sua alma? Se tão nefandos crimes merecerem honrarias, de que vale entoar cânticos em louvor dos deuses? Não mais iremos ao santuário central dessa terra, a fim de prestar culto ao Deus, nem ao templo de Abê, nem a Olímpia, se esses oráculos não mais se realizarem, de modo não possam ser citados como exemplos a todos os homens. Ó Deus Todo-Poderoso, se mereces esse título, Zeus, Senhor Supremo, que isso não passe despercebido. A teu poder imortal, se de nada valerão os oráculos, enviados a Laio serão desprezados. Apolo não mais será honrado com devido esplendor, e o culto dos deuses desaparecerá.
Entra Jocasta, acompanhada por suas damas de companhia. Jocasta: senhores dessa cidade, tive a ideia de levar aos templos dos deuses essas coroas e esses perfumes. Édipo continua perturbado, porque inquietação terrível, recusa-se a interpretar de modo sensato os oráculos novos de acordo com os antigos. Ao contrário, confia em quantos lhe venham dizer coisas apavorantes, visto que por minhas súplicas nada consegui de ti, Apolo Lício. Que és o Deus mais próximo de nós, irei como suplicante com esses dons votivos, para que, dissipando todas as sombras do terror, nos tragas a tranquilidade. Todos nós nos sentimos amedrontados, como marinheiros que veem o seu piloto em desatino. Enquanto ela depõe suas oferendas, surge um mensageiro. Poderíeis dizer-me, ó estrangeiros, onde fica o palácio do rei Édipo? Dizei-me, sobretudo, onde está o rei? Corifeu: seu palácio ei-lo aqui, o rei está em seus aposentos, aqui está a rainha, sua esposa e mãe de seus filhos. Mensageiro: que viva sempre feliz a esposa legítima desse homem. Jocasta: e que o mesmo aconteça a ti, peregrino, porque bem o mereces por tuas bondosas palavras. Mas dize, por que vieste e que notícia nos queres anunciar? Mensageiro: coisas favoráveis para tua casa e teu marido, senhora. Jocasta: de que se trata? De onde vens tu? Mensageiro: de Corinto, a notícia que te trago certa muito agradável. Sem dúvida que o será, mas pode também causar-te alguma contrariedade. Jocasta: mas que notícia será essa que produz assim um duplo efeito? Mensageiro: os cidadãos de Istmo resolveram aclamar rei a Édipo, segundo dizem todos. Jocasta: o quê? O venerando Políbio já não exerce o poder? Mensageiro: não, a morte levou-o à sepultura. Jocasta: que dizes tu? Morreu Políbio? Mensageiro: que eu pereça já se não for a pura verdade. Jocasta: mulher, corre, vai ligeira dessa notícia ao rei. Oh, que será dos oráculos sagrados? Foi com receio de matar a esse homem que Édipo se exilou, e agora se vê que não foi morto por Édipo, mas sim pelo destino. Entra Édipo. Édipo: Jocasta, minha querida esposa, por que me mandaste chamar? Jocasta: ouve o que diz esse homem e vê de que valem os oráculos do Deus. Édipo: quem é ele e que novas nos traz? Jocasta: acaba de chegar de Corinto e comunicas que Polibio, teu pai, deixou de viver. Édipo: que dizes, estrangeiro? Fala tu mesmo. Mensageiro: se deve ser essa a minha primeira declaração, eu a confirmo. Sabe que teu pai faleceu. Édipo: foi vítima de alguma traição ou por enfermidade? Mensageiro: por pequeno que seja, um abalo moral pode matar um homem idoso. Édipo: pelo que vejo, ele morreu em consequência de alguma doença. Mensageiro: ele já não era jovem. Édipo: ora, eis aí minha mulher, para que, pois, dar atenção ao solar de Delfos e aos gritos das aves no ar. Conforme o oráculo, eu deveria matar meu pai. Ei-lo já morto e sepultado, estando eu aqui sem sequer ter tocado numa espada. A não ser que ele tenha morrido de desgosto por minha ausência, caso único em que eu seria causador de sua morte. Morrendo, levou Políbio consigo o prestígio dos oráculos. Sim, os oráculos já não têm valor algum. Jocasta: e não era isso que eu dizia desde muito tempo? Édipo: sim, é a verdade, mas o medo me apavorava. Jocasta: doravante não lhes daremos mais atenção. Édipo: mas não deverei recear o leito de minha mãe? Jocasta:
De que serve afligir-se em meio a terrores se o homem vive a lei do acaso e se nada pode prever ou pressentir? O mais acertado é abandonar seu destino. A ideia de que profanarás o leito da tua mãe te aflige, mas tem havido quem tal faça em sonhos. O único meio de conseguir a tranquilidade de espírito consiste em não dar importância a tais temores. Édipo. Terias toda a razão se minha mãe não fosse viva, mas visto que ela vive ainda, sou forçado a precaver-me apesar da justiça das tuas palavras. Jocasta. No entanto, o túmulo do teu pai já é um sossego para ti. Édipo. Certamente, mas sempre receio aquela que vive. Mensageiro. E quem é a mulher que te causa esses temores? Édipo. É Mérope, ó velho, que era casada com Polibio. Mensageiro. E que tem ela para te provocar tamanhas apreensões? Édipo. É um oráculo dos deuses, estrangeiro, um oráculo terrível. Mensageiro. Podes revelar-me esse oráculo ou é vedado a outros conhecê-lo? Édipo. Pois vai saber, Apolo disse um dia que eu me casaria com minha própria mãe e que derramaria o sangue de meu pai. Eis aí porque resolvi há muitos anos viver longe de Corinto. Tive razão, mas é tão agradável contemplar o rosto de nossos pais. Mensageiro. E foi por causa desses receios que te exilaste de lá? Édipo. Também porque não queria ser o assassino de meu pai, ó velho. Mensageiro. Oh, por que não te livrei eu de tais cuidados, eu que sempre te quis bem? Édipo. Seguramente eu te recompensaria por tamanho benefício, como seria de justiça. Mensageiro. E foi precisamente por isso que aqui vim ter, para que depois do teu regresso a Corinto eu possa colher algum proveito. Édipo. Mas eu não irei residir com os meus parentes em caso algum. Mensageiro. Meu filho, vê-se bem que não sabe o que fazes. Édipo. Por que dizes isso, velho? Pelos deuses, explica-te. Mensageiro. Se é por causa desse motivo que não queres retornar à tua casa... Édipo. Receio que Apolo venha a ser um deus que realmente diga a verdade. Mensageiro. Temes, pois, praticar um crime de incesto em teu lar? Édipo. É isso tão somente, ó velho, que me assusta. Mensageiro. Sabes por acaso que esse receio absolutamente não se justifica? Édipo. Como não? Pois se eles foram meus progenitores. Mensageiro. Polibio nenhum parentesco de sangue tinha contigo. Édipo. Que dizes? Polibio não era meu pai? Mensageiro. Era-o tanto como eu, nem mais, nem menos. Édipo. E como explica que meu pai tenha sido para mim o que é um estranho qualquer? Mensageiro. É que ele não era teu pai como eu não sou. Édipo. E por que me considerava então seu filho? Mensageiro. Porque há muitos anos ele te recebeu de minhas mãos. Édipo. E apesar de me ter assim recebido, quereria-me tanto bem. Mensageiro. Eu explico. Até então ele não tinha tido filhos. Édipo. E tu tinhas me achado ou comprado quando fui por ti entregue a ele? Mensageiro. Eu te havia encontrado na grota do Citeron. Édipo. Que fazias tu nesses lugares? Mensageiro. Eu apacentava ali um rebanho montanhês. Édipo. Eras então pastor e trabalhavas por conta de alguém? Mensageiro. Sim, e fui o teu salvador, meu filho. Édipo. E de que mal sofria eu quando me encontraste em tão miserável situação? Mensageiro. As articulações de teus pés poderiam dar a prova disso. Édipo. Que antiga dor tu me recordas assim? Mensageiro. Eu te desamarrei, tu tinhas as extremidades dos pés furadas.
Édipo. Oh, que horrível cicatriz eu conservei desses primitivos anos. Mensageiro. Daí provei o nome que te demos. Édipo. Dize-me, pelos deuses, quem ordenou tal coisa, meu pai ou minha mãe? Mensageiro. Não sei dizer, mas aquele que te deixou em minhas mãos certamente saberá. Édipo. Tu me recebeste então de outro? Não me encontraste abandonado? Mensageiro. Não, foi um pastor que te entregou a mim. Édipo. Quem é ele? Podes indicá-lo? Mensageiro. Ele se dizia servo de Laio. Édipo. Do antigo rei desse país? Mensageiro. Precisamente, era um pastor desse rei. Édipo. Vive ainda esse homem? Ser-me-á possível vê-lo? Mensageiro. Aos coreutas. Vós que viveis nessa cidade, certamente poderíeis responder melhor que eu. Édipo aos coreutas. Há entre vós quem conheça o pastor a quem ele se refere, ou que o tenha visto no campo ou na cidade? Respondei, pois, esse é o momento em que deve ser esclarecido esse caso. O coro. Suponho que se trata do camponês que tu queres ver, mas Jocasta é quem pode certificar-te a respeito. Édipo, a Jocasta. Senhora, acreditais que o homem a quem mandamos há pouco chamar seja o mesmo a quem esse mensageiro se refere? Jocasta. De quem te falou ele? Ora, não penses nisso. O que ele diz não tem importância alguma. Édipo. É impossível que com tais indícios eu não descubra, afinal, a verdade acerca de meu nascimento. Jocasta. Pelas divindades imortais, se tem amor à tua vida, abandona essa preocupação. Já é bastante o que eu sei para me torturar. Édipo. Tranquiliza-te, mesmo que eu tivesse sido escravo desde 3 gerações, tu não serás humilhada por isso. Jocasta. Não importa, escuta-me, eu te suplico, não insistas nessa indagação. Édipo. Em caso algum desistirei de elucidar esse mistério. Jocasta. No entanto, é para teu bem que assim te aconselho. Édipo. Acredito, mas esses conselhos teus há muito me importunam. Jocasta. Infeliz, tomara que tu jamais venhas saber quem és. Édipo. Aos coretas. Afinal, vai ou não vai alguém procurar esse pastor? Deixemo-lo orgulhar-se de sua opulenta jerarquia. Jocasta. Ai de ti, mísero infeliz, eis o único título que te posso dar e nunca mais te tratarei de outra forma. Sai, Jocasta, momento de silêncio. Corifeu. Por que razão, ó rei, tua esposa se retira, possuída de tamanho desespero? Receio bem que dessa estranha atitude possam provir novos dissabores. Édipo. Que venha o que vier, mas minha origem, por humilde que seja, eu quero conhecer. Ela, sem dúvida, orgulhosa como mulher, envergonha-se por meu baixo nascimento. Eu, porém, considero-me um protegido da fortuna. E sim, por isso, não me sentirei amesquinhado. Sim, ela que é minha mãe, e os anos que foram passando, ora me diminuíam, ora me exaltavam. Tal é minha origem, nada mais poderá modificá-la, porque pois haveria eu de renunciar a descobrir o segredo do meu nascimento. O coro. Se eu posso devassar o futuro, e se tenho lúcido espírito ascétério, tu não verás a próxima lua cheia sem que te veneremos. A ti como compatriota de Édipo, como seu protetor e pai, nós te festejaremos em danças sagradas. Como benfeitor de nossos soberanos, ó Febo complacente, que minhas palavras te agradem.
Qual teria sido, ó meu filho, dessas virgens imortais a que te concebeu? Depois de ter se unido a Pã, teu pai que erra nas montanhas, ou depois de ter sido amada por Lóxias, todas as plantas silvestres lhe são queridas. Talvez Mercúrio que domina o Silênio, ou o deus Baco que vive nas colinas, te haja recebido como filho por alguma das ninfas do Helicon, com as quais eles costumam folgar. Aproxima-se o velho pastor de Laio, conduzido por 2 servos de Édipo. Édipo: amigo, se me é lícito fazer conjecturas acerca de um homem a quem nunca vi, creio que vem ali o pastor a quem tanto procuramos. Sua idade está de acordo com a do mensageiro. Os 2 homens que o acompanham, eu os reconheço, são servos meus. Ao Corifeu: tu, porém, o deves ter visto anteriormente e deves saber mais que eu. Corifeu: sim, eu o conheço, fica-o sabendo. Ele pertencia a Laio, era seu mais dedicado servidor. Édipo, ao mensageiro: quero que me digas agora, ó mensageiro de Corinto, é esse o homem de quem falavas? Mensageiro: é ele mesmo, ei-lo diante de ti. Édipo: ó velho, olha bem para mim e responde a todas as perguntas que te vou propor. Pertencestes outrora a Laio? O servo: sim, eu era seu escravo, mas ele não me adquiriu, eu fui criado em seu palácio. Édipo: que fazias tu? Qual era a tua ocupação? O servo: por quase toda a minha vida tenho sido pastor. Édipo: em que sítios permanecias com mais frequência? O servo: ora andava pelo Citeron, ora pelas terras próximas. Édipo: lembras-te de já ter visto esse homem? O servo: mas que fazia ele? De que me falas tu? Édipo: deste que aqui está, já o encontraste alguma vez? O servo: não posso responder já, não me recordo bem. Mensageiro: isso não me surpreende, senhor. Ele não se recorda, mas eu vou reavivar sua memória. Estou certo de que ele me conheceu no Citeron. Ele com 2 rebanhos e eu com um só. Fomos vizinhos durante 3 semestres inteiros, da primavera até reaparecer o Arcturo. Depois voltei para meus estábulos e ele foi para os apriscos de Laio. Está certo? Não foi isso mesmo? O servo: dizes bem, mas isso foi já há muito tempo. Mensageiro: vejamos agora, lembras-te de me haver confiado uma criança para que eu criasse como meu próprio filho? O servo: que dizes tu? Por que me perguntas isso? O mensageiro: eis aqui meu amigo, aquele que era então um menino pequenino. O servo: desgraçado, por que não te calas? Édipo: não te irrites contra ele, meu velho. São tuas palavras e não as dele que merecem a nossa indignação. O servo: que mal fiz eu, bondoso rei? Édipo: não respondeste o que devias a propósito do menino a quem ele se refere. O servo: ele fala sem saber e perde seu tempo. Édipo: pois se não responderes por bem, responderás à força. O servo: eu te suplico, pelos deuses, não faças mal a um velho. Édipo: que um de vós lhe amarre imediatamente as mãos às costas. O servo: que desgraçado que sou! Por que me fazes isso? Que queres tu saber? Édipo: a criança de quem se trata tu lhe entregaste? O servo: sim, melhor fora que nesse dia eu morresse. Édipo: pois é o que te acontecerá hoje se não confessares a verdade. O servo: mas com mais certeza ainda, se eu disser a verdade, estou perdido. Édipo:
Quer-me parecer que esse homem procura evasivas, o servo. Não, eu te disse, ó rei, que realmente eu lhe dei a criança. Édipo. E de quem a recebeste? Era tua? Foi-te entregue por alguém? O servo. Não, não era minha. Eu a recebi de uma pessoa. Édipo. De que cidadão tebano? De que família? O servo. Em nome dos deuses eu te peço, ó rei, não me pergunteis mais nada. Édipo. Tu és um homem morto se eu tiver de repetir essa pergunta. O servo. Pois bem, aquele menino nasceu no palácio de Laio. Édipo. Era um escravo? Era um descendente dele ou de sua família? O servo. Ai de mim, isso é que me será horrível de dizer. Édipo. E para mim será horrível ouvir. Fala, pois, assim é preciso. O servo. Diziam que ele era filho dele próprio, mas aquela que está no interior de tua casa, tua esposa, é quem melhor poderá dizer a verdade. Édipo. Foi ela que te entregou a criança? O servo. Sim, rei. Édipo. E para quê? O servo. Para que eu a deixasse morrer. Édipo. Uma mãe fez isso? Que desgraçada! O servo. Assim fez, temendo a realização de oráculos terríveis. Édipo. Que oráculos? O servo. Aquele menino deveria matar seu pai, assim diziam. Édipo. E por que motivo resolveste entregá-lo a esse velho? O servo. De pena dele, senhor. Pensei que esse homem o levasse para sua terra, para um país distante, mas ele o salvou da morte para maior desgraça. Porque se és tu quem ele diz, sabes tu és o mais infeliz dos homens. Édipo. Ai de mim, tudo está claro, ó luz, que eu te veja pela derradeira vez. Todos agora sabem tudo me era interdito. Ser filho de quem sou, casar-me com quem me casei e eu matei aquele a quem eu não poderia matar. Desatinado, Édipo corre para o interior do palácio. Retiram-se os dois pastores, a cena fica vazia por algum tempo. O coro. Ó gerações de mortais, como vossa existência nada vale aos meus olhos. Qual a criatura humana que já conheceu felicidade, que não seja de parecer feliz? E quem não tenha recaído após o infortúnio, fim daquela doce ilusão, em face de teu destino tão cruel, ó desditoso Édipo, posso afirmar que não há felicidade para os mortais. Tuas ambições ergueste-as bem alto e chegastes a possuir a mais promissora riqueza. Ó Júpiter, só ele pode vencer a horrenda esfinge de garras aduncas e de cantos enigmáticos. E assim apresentou-se diante de nós como uma torre de defesa. Contra a morte desde então, ó Édipo, nós fizemos de ti nosso rei, e consagrado pelas mais altas honrarias, fostes o Senhor Supremo da poderosa Tebas. E agora quem pode haver no mundo que seja mais miserável? Quem terá sofrido no decurso da vida mais rude abalo, precipitando-se no abismo da mais tremenda ignomia? Ilustre e querido Édipo, tu que no leito nupcial de teu pai foste recebido como filho e como esposo, dize, come por tanto tempo esse abrigo paterno te pôde suportar em silêncio.
Só o tempo que tudo vê logrou, enfim, ao cabo de tantos anos condenar esse Himeneu abominável, que fez de ti pai com aquela de quem eras filho. Filho de Laio provera aos deuses que nunca te houvéramos visto. Conduído eu choro tua desgraça com lamentações. Da mais sincera dor, no entanto, para te dizer a verdade. Foi graças a ti que um dia podemos respirar tranquilos e dormir em paz. Entra um emissário que vem do interior do palácio. Emissário: ó vós que sereis sempre os chefes mais respeitados desse país, se ainda prezais a família de Labdaco, ides ouvir tristes notícias, receber profundos golpes e sofrer lutuosos desgostos. Creio que nem as águas do Íster, nem as do Fácio seriam bastante para purificar essa casa. Tais e tantos são os crimes que nela se praticam. Sabeis de novas desgraças, voluntárias e não impostas, e os males que nós próprios nos causamos são precisamente os mais dolorosos. Corifeu: nada falta ao que já sabemos para que nos sintamos todos profundamente penalizados. No entanto, dize, que novas calamidades anuncias? Emissário: uma coisa fácil de dizer como de ouvir. Jocasta, a nossa rainha, já não vive. Corifeu: oh, que infeliz! Qual foi a causa de sua morte? Emissário: ela resolveu matar-se, e o mais doloroso vos foi poupado. Não vistes o quadro horrendo de sua morte. Dir-vos-ei, no entanto, como sofreu a infeliz. Alucinada, depois de transpor o vestíbulo, atirou-se em seu leito nupcial, arrancando os cabelos em desespero. Em seguida, fechou violentamente as portas e pôs-se a chamar, em altos brados por Laio, recordando a imagem do filho que ela teve há tantos anos. O filho sob cujos golpes deveria o pai morrer para que ela tivesse novos filhos, se é que esses merecem tal nome. Presa da maior angústia, ela se lastimava em seu leito, onde, conforme dizia, tivera uma dupla e criminosa geração. Como teria morrido, não sei dizer, pois Édipo, aos gritos, precipitou-se com tal fúria que não pude ver a morte da rainha. Todos os nossos olhares voltaram-se para o rei, que desatinado corria ao acaso, ora pedindo um punhal, ora reclamando notícias da rainha, não sua esposa, mas sua mãe, a que deu a luz a ele e a seus filhos. No seu furor invocou um Deus, não sei dizer qual, pois isso foi longe de mim. Então, proferindo imprecações horríveis, como se alguém lhe indicasse um novo caminho, atirou-se no quarto. Vimos então ali a rainha, suspensa ainda pela corda que a estrangulava. Diante dessa visão horrenda, o desgraçado solta novos e lacinantes brados. Desprende o laço que a sustinha e a mísera mulher caiu por terra. A nosso olhar se apresenta logo em seguida um quadro ainda mais atroz. Édipo toma seu manto e retira dele os colchetes de ouro com o que o prendia, e com a ponta recurva arranca das órbitas os olhos, gritando: não quero mais ser testemunhas de minha desgraça, nem de meus crimes. Na treva agora não mais verei aqueles a quem nunca devia ter visto, nem reconhecerei aqueles que não quero mais reconhecer. Soltando novos gritos, continua a revolver e macerar suas pálpebras sangrentas, de cuja cavidade o sangue rolava até o queixo.
e não em gotas apenas, mas num jorro abundante. Assim confundiram marido e mulher, numa só desgraça, suas desgraças. Outrora gozaram uma herança de felicidade, mas agora nada mais resta senão a maldição, a morte, a vergonha, não lhes faltando um só dos males que podem ferir os mortais. Corifeu. E o desgraçado rei está mais tranquilo agora? Emissário. Ele grita que lhe abram as portas, que lhe mostrem a todos os tebanos o parricida, o filho que nem posso repetir-vos, cidadãos, as palavras sacrilégias que ele pronuncia. Quer sair em rumo do exílio, não quer continuar no palácio depois da maldição terrível que ele mesmo proferiu. No entanto, ele precisa de um guia e de um apoio, pois seu mal é grande demais para que sozinho suporte. Ele aí vem e vô-lo mostrará, ides ver um espetáculo que comoveria o mais feroz inimigo. Entra Édipo ensanguentado e com os olhos vazios. Corifeu. Ó sofrimento horrível de ver-se! Eis o quadro mais horripilante de que jamais tenho presenciado em minha vida. Que loucura, ó infeliz, caiu sobre ti! Que divindade levou ao cúmulo teu destino sinistro, esmagando-te ao peso de males que ultrapassam a dor humana? Como és infeliz, não tenho coragem sequer para volver meus olhos e contemplar-te assim. No entanto, eu queria ouvir-te, interrogar-te e ver-te, tal é o arrepio de horror que tu me causas. Édipo, caminhando sem rumo certo. Pobre de mim, para onde irei, para que país, onde se parará ouvir minha voz? Oh, meu destino, quando acabarás de uma vez? Corifeu. Numa miséria extrema que não poderemos ver nem imaginar. Édipo. Ó nuvem sombria, execrável treva que caiu sobre mim, escuridão pavorosa e sem remédio, ai de mim, como me transpassam as dores do meu sofrimento e a lembrança do meu infortúnio. Corifeu. No meio de tanta amargura, é natural que te lamentes infeliz como vítima de duas desgraças. Édipo. Tu és o único amigo que me resta, visto que tens pena desse mísero cego. Eu sei que estás aí, na escuridão em que estou, reconheço a tua voz. Corifeu. Que horrível coisa fizeste, ó Édipo! Como tiveste coragem de ferir assim os olhos? Que divindade a isso te levou, Édipo? Foi Apolo, sim, foi Apolo, meus amigos, o autor dos meus atrozes sofrimentos. Mas ninguém mais me arrancou os olhos, fui eu mesmo, desgraçado de mim, para que ver se já não poderia ver mais nada que fosse agradável aos meus olhos. Corifeu. Realmente, é como dizes. Édipo. Que mais posso eu contemplar ou amar na vida? Que palavra poderei ouvir com prazer? Oh, levai-me para longe daqui, levai-me depressa, para bem longe. Eu sou um réprobo, um maldito, a criatura mais odiada pelos deuses entre os mortais. Corifeu. Como inspiras piedade pelo sentimento que tens de tua sorte infeliz. Ah, bom seria que eu nunca te houvesse conhecido, Édipo. Que morra aquele que na deserta montanha desprendeu meus pés feridos e salvou-me da morte, mas salvou-me para minha maior desgraça. Ah, se eu tivesse então perecido, não seria hoje uma causa de aflição e horror para mim e para todos. Corifeu. Também eu assim preferiria, Édipo. Eu não teria sido matador do meu pai, nem esposo daquela que me deu a vida. Mas os deuses me abandonaram, fui um filho maldito e fecundei no seio que me concebeu. Se há um mal pior que a desgraça, coube esse mal ao infeliz Édipo. Corifeu.
Teria sido razoável tua resolução, ó Édipo. Não sei dizer na verdade se seria preferível a morte a viver na cegueira. Édipo, não queiras convencer-me de que eu devia ter agido de outra forma. Não me des conselhos. Não sei como poderia defrontar-me no Hades com meu pai ou com minha infeliz mãe, porque cometi contra eles crimes que nem a força poderia punir. E o semblante dos meus filhos, nascidos como foram, nunca me seria possível contemplar. Não, nunca mais poderia eu vê-los, nem ver a cidade, as muralhas, as estátuas sagradas dos deuses. Pobre de mim, depois de ter gozado em Tebas uma existência gloriosa, dela me privei voluntariamente, quando a todos vós ordenei que expulsassem da cidade o sacrílego, aquele que os deuses declararam impuro, da raça de Laio. Descoberta em mim mesmo essa mancha indelével, ser-me-ia lícito contemplar os cidadãos tebanos sem baixar os olhos? Ah, certamente que não. E se fosse possível evitar que os sons nos penetrassem pelos ouvidos, eu privaria também na audição esse miserável corpo, para que nada mais pudesse ver nem ouvir, pois deve ser um alívio ter o espírito insensível a próprias dores. Momentos de silêncio. Ó Citeron, por que me recolheste? Por que, quando me deste abrigo, não me tiraste a vida? Assim eu nunca revelaria aos homens o segredo do meu nascimento. Ó Políbio, ó cidadão de Corinto, velho palácio que eu supunha ser meu lar paterno, quantos opróbrios deixastes crescer comigo sobre a aparente beleza que eu as ocultava. Porque hoje sou um criminoso e descendente de criminosos. Todo mundo sabe, ó tríplice encruzilhada, vale sombrio, bosques de carvalho. Vós que absorvestes o sangue que era meu, o sangue de meu pai, que eu próprio derramei, lembrai-vos acaso dos crimes que então cometi e dos que pratiquei mais tarde, ó funesto Himeneu, a quem devo a vida e que me facultou germinar pela segunda vez a mesma semente. Por que me mostraste um dia um pai e irmão de seus filhos, filhos irmãos de seu pai e uma esposa que era também mãe de seu marido? Quanta torpeza pôde ocorrer entre criaturas humanas. Vamos, não fica bem relembrar o que é hediondo fazer. Apressai-vos pelos deuses em esconder-me longe daqui, seja onde for. Matai-me, atirai-me ao mar ou num abismo onde ninguém mais me veja. Aproximai-vos, não vos envergonheis de tocar no miserável. Crede, não temais, minha desgraça é tamanha que ninguém a mais, a não ser eu, poderá sequer imaginá-la. Corifeu. Aí vem Creonte, no momento oportuno, para fazer certamente o que tu pedes, ou dar-te conselhos mais prudentes. Só ele com efeito resta para te substituir no governo da cidade. Édipo, que lhe hei dizer? O que posso eu dele esperar, eu que fui tão injusto para com ele? Entra Creonte. Não venho aqui para te insultar, Édipo, nem para censurar teus erros de outrora. Mas vós, tebanos, se não respeitais a hierarquia dos homens, ao menos em consideração pela chama sagrada de Hélio, que anima a natureza, não deveis exibir assim sem um manto. Este ser impuro a quem nem a chuva nem a luz podem beneficiar. Conduzi esse homem imediatamente ao interior do palácio. Só entre os parentes e deles tão somente é que há sentimentos de piedade, ao ver e ouvir os males dos que lhes são caros. Édipo, em nome dos deuses, visto que contra minha expectativa mostras tanta generosidade para com o maior dos criminosos, escuta-me, é no teu interesse que vou falar. Creonte, e o que queres tu obter de mim? Édipo,
Manda-me para fora desse país o mais depressa possível, para um lugar onde ninguém me veja, nem possa dirigir a palavra a nenhum ser humano. Creonte, eu já teria agido assim, fica-o sabendo, se não preferisse, antes de tudo, consultar o Deus acerca do que convém que se faça. Édipo, mas a resposta é perfeitamente conhecida. O parricida, o ímpio, é urgente matar. Creonte, sim, é o que se diz, mas na situação em que nos achamos, é melhor saber exatamente o que se deve fazer. Édipo, resolveste então consultar o oráculo por causa de um miserável? Creonte, e dessa vez tu has de dar crédito à sua resposta. Édipo, pois bem, eu te peço agora que tu mesmo os dê sepultura, como julgares conveniente aquela que jaz no palácio. Certamente cumprirás esse dever piedoso para quem tinha o mesmo sangue teu. Quanto a mim, não queiras que a cidade de meu pai me tenha como habitante enquanto eu vivo for. Ao contrário, deixa-me ir para as montanhas, para o Citeron, minha triste pátria, que meus genitores escolheram para meu túmulo, para que eu morra por lá como eles queriam que eu morresse. Aliás, eu bem compreendo que não será por doença ou coisa semelhante que terminarei meus dias. Nunca foi alguém salvo da morte, senão que tenha qualquer fim atroz, mas que meu destino siga seu curso. Quanto a meus filhos, Creonte, não te preocupe com os rapazes, são homens, e onde quer que estejam, não lhes faltarão meios de vida. Mas de minhas infelizes filhas, tão dignas de piedade, para quem nunca foi posta à mesa sem que eu estivesse ao lado, e que de minhas mãos recebiam sempre um pouco de alimento que para mim se preparava. Oh, tem pena delas. Eu te peço e consente ainda que eu as acaricie com essas mãos, que eu ainda deplore com elas a nossa desdita. Eu te conjuro, ó rei de tão nobre raça, tocando-lhes com as mãos, eu acreditarei que as vejo, como no tempo em que as via realmente. Mas que estou dizendo? Creio ouvir, ó deuses, o choro de minhas filhas. Creonte, foi de pena de mim que mandaste chamar minhas filhas? Será verdade? Creonte, sim, fui eu que as mandei chamar, compreendi o desejo que sente e que tanto te preocupava. Entram Antígone e Ismênia, muito jovens, conduzidas por uma escrava. Elas se aproximam do pai. Édipo, ora bem, sê feliz, Creonte, porque as mandaste vir até aqui. Que os deuses te protejam mais do que a mim. Onde estás vós, minhas filhinhas? Vinde ter comigo. Vinde a essas mãos fraternas. Foram elas que, como vedes, privaram de luz os olhos, outrora tão brilhantes, de vosso pai. Eu nada vi e nada sabia, minhas filhas, mas eu vos dei a vida do mesmo seio do qual eu próprio havia nascido, e choro por vós que nunca mais vos verei, e porque penso nas amarguras que tereis de suportar pela vida além. A que assembleias de tebanos, a que festas solenes podereis comparecer, sem que volteis com olhos banhados de lágrimas, impedidas de vê-las? E quando atingirdes a idade florida do casamento, que será assim, que será bastante corajoso para receber todos os insultos, que serão um eterno flagelo para vós e para vossa prole. Que mais falta para vossa infelicidade? Vosso pai? Mas ele matou seu pai, casou-se com sua mãe, e desse consórcio é que vós nasceste. Eis as injúrias que vos perseguirão. Quem vos quererá por esposa? Ninguém, ninguém, minhas filhas. Tereis de viver na solidão e na esterilidade. Filho de Meneceu, visto que tu serás doravante o único pai que elas terão, porquanto sua mãe e eu, que lhes demos a vida, já não viveremos. Não deixes que essas meninas sejam obrigadas a vaguear mendigando. Não consinta que sua desgraça se agrave em consistência da minha.
Tem pena dela, vendo-as tão jovem, privadas do apoio. Exceto que lhe concederes, dá-me um sinal de teu assentimento, homem generoso. Toca-me com tua mão, e vós, minhas filhas, se me pudesses compreender, eu vos daria esse conselho. Procurai sempre ter uma existência mais feliz que a de vosso pai, onde quer que possais viver. Creonte. Já choraste demais, volta agora ao palácio. Édipo. Sou forçado a obedecer, bem a meu pesar. Creonte. Tudo aquilo que se faz a tempo dá bom resultado. Édipo. Sabe sob que condições eu irei? Creonte. Dize, pois, quando as ouvir, ficarei sabendo. Édipo. Tu me banirás desse país, Creonte. O que pede só o Deus te pode conceder. Édipo. Mas eu sempre fui odiado pelas divindades. Creonte. Em tal caso alcançarás o que desejas. Édipo. O que dizes é verdade, Creonte. Não me agrada dizer o que não penso. Édipo. Leva-me para longe daqui, Creonte. Vem, pois, deixa essas crianças. Édipo. Oh, não me prives disso, não, eu te peço. Creonte. Não queiras satisfazer todas as tuas vontades, Édipo. Bem sabes que tuas vitórias anteriores não te asseguraram a felicidade na vida. Édipo, conduzido por Creonte, entra vagarosamente no palácio. Acompanham-no as duas meninas e os servos do rei. Corifeu. Habitantes de Tebas, minha pátria, vede esse Édipo que decifrou os famosos enigmas. Desse homem tão poderoso, quem não sentirá inveja? No entanto, em que torrente de desgraça se precipitou, assim não consideremos feliz nenhum ser humano, enquanto ele não tiver atingido, sem sofrer os golpes da fatalidade, o termo de sua vida. Fim.